Olá, amigos do Estudos Espíritas. Sejam todos bem-vindos a mais uma postagem. Hoje falaremos sobre a vida futura, mas antes de iniciarmos esse nosso pequeno estudo, vamos fechar os nossos olhos da carne e abrir os nossos olhos espirituais e, elevando-os aos céus, pedir ao Pai Maior que nos harmonize a todos vocês que estão conosco. E nesse momento, nada melhor do que orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2, que tem por título Meu Reino Não É Deste Mundo, temos o subitem A Vida Futura. Um dos fundamentos básicos, não apenas no Espiritismo, mas como também no cristianismo como um todo, é a crença na vida futura. Para Allan Kardec, a crença na vida futura é um dos pontos centrais do ensinamento de Jesus, tanto que mereceu estar relacionado neste capítulo do Evangelho, pois, segundo ele, deveria ser a meta de todos os homens. Vejamos as colocações de Kardec. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Os judeus da época, conforme leciona Kardec, também tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens um dia pudessem tornar-se anjos e participar da vida angélica. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obtinham sobre os seus inimigos. Entretanto, Kardec deixa claro que Jesus conformava o seu ensino ao estado dos homens da época, e como um grande mestre, evitou-lhes dar os esclarecimentos completos que os deslumbrariam em vez de os iluminar, porque eles não o teriam compreendido. Ainda que todo cristão creia na vida futura, muitos ainda fazem dela uma ideia imprecisa, assim como os judeus do tempo de Jesus. Para muitos, não passa de uma crença sem nenhuma certeza definitiva, até mesmo uma incredulidade. Enfim, o próprio Kardec assevera que, com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé ou uma simples hipótese. É uma realidade material provada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever em todas as suas fases. Diante de tais fatos, o Espiritismo, mais uma vez, traz o caráter irrevogável desta vida futura. Todo o ensino de Jesus tem que ser compreendido tendo em vista a vida como inerente ao espírito encarnado, sobrevivendo à morte do corpo físico. Sem esta certeza, muitos dos ensinos de Jesus se tornam incompreensíveis e por isso impossíveis de serem seguidos, razão pela qual Kardec, como nos afirmou, ser este o dogma central do ensinamento do Cristo. Este fato é a base sobre a qual se ergue toda a moral do Cristo. Somente a sua aceitação torna possível o entendimento e o esforço na prática dos seus preceitos. O argumento que mais me toca em relação à imortalidade do espírito é pensar nos milhões de anos necessários para a sua existência do homem de hoje, com o seu corpo, sua mente, sua inteligência, suas capacidades criativas e práticas. Tanto tempo para um homem viver uns poucos anos na Terra, sonhar, lutar, amar, trabalhar e desaparecer para sempre? Minha razão não me permite aceitar tal ideia. Não posso, pois, duvidar nem por um momento da pré-existência da alma e da continuidade da vida após a morte.
Esta certeza nos faz compreender os absurdos da vida terrestre e a consequente harmonização com a justiça de Deus, como diz Kardec nesse capítulo. Jesus, implicitamente, demonstrou pelos seus ensinos que a vida futura é um princípio, uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Por isso, todos os cristãos as aceitam. A doutrina dogmática afirma que o ser sobrevive e conserva a individualidade da alma. Os maus iriam para o inferno e os bons para o céu. Acreditam que, observando os mandamentos de Deus, serão recompensados com os bens materiais e com a supremacia de sua nação sobre as demais, pela vitória sobre os seus inimigos. Mas Jesus também explicitamente demonstrou a realidade da vida após a morte, quando apareceu e conversou com Maria de Madalena, à beira do túmulo, onde fora sepultado o seu corpo, e continuou a aparecer e conversar mais vezes com os seus discípulos. Foi esse fato que os discípulos se reergueram do abatimento, da derrubada dos seus ideais frente à morte do Messias. Viram na chamada ressurreição a confirmação dos seus ensinos e se jogaram na vivência e na divulgação dos mesmos. Tornaram-se, pois, gigantes, confiantes na vida futura, não se importando de morrer pela causa, visto que continuariam vivos no além. Por não aceitarem a vida além da morte, muitos não conseguem entender os ensinos de Jesus, julgando-os impraticáveis pelo homem. Outros, mesmo aceitando a imortalidade do espírito, mas não tendo a compreensão dessa continuidade, julgam a vivência dos seus ensinos apenas para os santos e não para o homem comum. Somente o Espiritismo, vindo quando o homem mais amadurecido em inteligência e sensibilidade teria capacidade para compreender e perceber, pôde então trazer de volta a existência da continuidade da vida, provando pelo mundo espiritual, pelos espíritos desencarnados. A vida futura é uma realidade material provada pelos fatos, e é em função dela que devemos entender a mensagem de Jesus, vivendo na Terra, usufruindo dos seus recursos, participando de tudo que ela possa nos oferecer, mas sempre tendo por base a continuidade do viver eternamente. Quando aceitamos a continuidade da vida, não podemos mais viver de maneira leviana e inconsequente. Jesus veio justamente mostrar a nossa responsabilidade no progresso que temos de fazer em nós e ao redor de nós. Nós, em cada existência física, praticamos uma infinidade de atos com o objetivo de atender às nossas necessidades psico-físicas e espirituais. No meio dessas nossas alegrias, a morte costuma surgir de forma inesperada. Nesse momento, costumamos indagar: o que acontecerá no além-túmulo? Estaremos melhor ou pior? Continuaremos a existir ou seremos destruídos para sempre? As expectativas com relação à vida futura dependem da nossa concepção de vida. As religiões exercem uma grande influência na vida após a morte. A doutrina espírita aceita também a individualidade da alma, porém sujeita a um progresso ininterrupto. Quer estejamos encarnados ou desencarnados, estaremos sempre progredindo. Há um capítulo no livro Obras Póstumas de Allan Kardec intitulado A Vida Futura, que deveria ser cuidadosamente estudado e sobre o qual nós, espíritas, deveríamos refletir muito profundamente, a fim de entendermos tanto quanto possível em nosso presente estágio, a filosofia de vida que nos oferece o Espiritismo, no sentido de facilitar a nossa caminhada evolutiva. Um grande estudioso, Deolindo Amorim, trabalhador e escritor espírita, no seu livro O Espiritismo e os Problemas Humanos, afirma: o Espiritismo é, para nós, uma filosofia de vida, não é uma simples crença. No capítulo citado, Kardec nos adverte: por muito sólida que seja a crença na imortalidade, o homem não se preocupa com a sua alma senão de um ponto de vista místico. Realmente, a grande maioria das criaturas, a alma é como algo além da nossa imaginação e da nossa condição de encarnado, e com cuja situação devemos nos preocupar somente após a morte física.
A existência da alma está condicionada muito frequentemente ao fato da criatura possuir algum tipo de crença religiosa, transformando-a assim numa coisa mística, como dissemos. De um modo geral, isto é bem verdadeiro e comum, mesmo em nosso meio espírita. Dificilmente aqui no mundo físico nós entendemos como espírito que somos, tanto que muitas das vezes usamos as expressões eu e o meu espírito, sem nos lembrarmos que o eu é o espírito. Costumamos nos preocupar com o mundo espiritual em como estaremos no retorno à erraticidade, se bem ou não, sem nos lembrarmos de que as condições da nossa vida futura estão sendo firmadas aqui e agora, a cada segundo, a cada pensamento, a cada atitude da nossa parte, visto de que há muito encarnado ou desencarnados que não pensam nisso. Somos os seres inteligentes da criação. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão número 76. Somos possuidores de discernimento, portadores de livre-arbítrio, ou seja, da capacidade de escolha. Novamente voltamos ao Deolindo Amorim, e ele nos diz: embora se preocupe diretamente com a vida futura ou extraterrena, não deixa o Espiritismo toda a vida de cogitar do bem-estar humano, discutindo os aspectos fundamentais da questão social. Continua nos dizendo Deolindo: se a doutrina é assim, se ela nos predispõe ao trabalho de ajuda moral e material, sem qualquer discriminação, está bem visto que também se interessa pelo mundo, pelo homem e pelas suas condições terrenas. Consequentemente, depreendemos de tantos ensinamentos que a nossa vida futura está intimamente ligada à nossa existência presente, considerando que cada decisão, cada escolha, cada gesto, cada palavra, cada pensamento projeta instantaneamente no futuro uma conquista ou um compromisso. A lei de causa e efeito, uma das ferramentas da lei do progresso, é inevitável e intransferível. Não posso dizer imutável, pois sob novas condições, dadas as circunstâncias que não são regidas pela fatalidade, mas sim pelo determinismo, pode-se atenuar o efeito mediante um procedimento mais esclarecedor, ou acentuá-lo se insistirmos nas posturas equivocadas. Por isso, Kardec, no capítulo em estudo, ainda afirma: o homem não se preocupará com a vida futura, senão quando vir nela um fim claro e positivamente definido. Uma situação lógica em correspondência com todas as dificuldades do presente, em que não lhe se depare coisa alguma que a razão não possa admitir. Efetivamente, ao nível mediano de evolução em que ora nos encontramos, é necessário compreendermos o porquê e para que de determinado comportamento. É necessário que a situação que estamos vivenciando seja compatível com os nossos objetivos de felicidade. Teremos que ter anseios de prosperidade moral e material. São inteiramente legítimos desde que não venham a ferir a lei maior de justiça, que é a lei de amor. Necessário é que o conhecimento da vida futura como uma realidade ajude o homem a crescer, a equacionar as suas dificuldades na vida e perceber que é no presente que se estabelece condições melhores ou piores para esta vida futura, em função da sua boa ou má utilização e principalmente do nosso livre-arbítrio. Se compreendermos o mundo material como sendo uma escola e a existência corpórea como uma bolsa de estudo, tudo se torna mais claro. Fim do curso, o espírito retorna ao seu verdadeiro mundo, onde entrevê as experiências vividas e elabora os planos para o futuro. Tendo isso em mente, pode-se imaginar quanto de vazio representam as existências voltadas exclusivamente para os gozos materiais. Sempre que ouvirmos alguém falar sobre a vida futura que nos aguarda no além-túmulo, lembremo-nos da conhecida parábola dos talentos, narrada por Jesus, que nos ensina que Deus pedirá estrita conta da aplicação dada por nós
aos recursos que nos foram prodigalizados na romagem terrena. Quando então muitos dos que agora riem chorarão e lamentarão amargamente as oportunidades perdidas. A doutrina espírita, através do seu estudo, nos conduz a crer na vida futura. Mas, novamente, eu questiono: que vida será esta? Ela virá daqui a um dia, um mês, um ano ou... Não sabemos. Apenas precisamos crer. É a vida no reino de Deus. Uma história muito bonita. Alexandre o Grande deixou-nos uma lição de vida no momento da sua partida para a espiritualidade, com 3 pedidos aos seus ministros. No seu primeiro pedido, pediu que o seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da sua época, para mostrar que, sobre a morte, eles não têm poder nenhum. Segundo pedido, que os seus tesouros fossem espalhados pelo caminho até o seu túmulo, para que vissem que todos os bens materiais que ele conquistou aqui ficavam. Terceiro, pediu que suas mãos ficassem fora do caixão e à vista de todos, a fim de que pudessem ver que viemos com as mãos vazias e de mãos vazias voltaremos. Uma história que nos conduz a refletirmos sobre as nossas ações, visando a vida futura, esta vida que fica no reino de Jesus, e como filhos de Deus somos todos iguais. Por isso, aquele dizer tão simples, mas imensamente significativo: o que levamos desta vida é a vida que a gente leva. Diremos simplesmente que, se fora demonstrado que a vida futura não existisse, a vida presente não teria outro objetivo senão a manutenção de um corpo que amanhã, em 1 hora, poderia deixar de existir e tudo, neste caso, estaria acabado, sem retorno. Sem a vida futura, a moral não é senão um embaraço, um código de convenção imposto arbitrariamente, mas não tem nenhuma raiz no coração. Uma sociedade fundada sobre tal crença não teria outro laço senão a força e cairia logo em dissolução. A perspectiva da vida futura não exclui o desinteresse nas boas ações, porque a felicidade da qual ali se goza está, antes de tudo, subordinada ao grau de adiantamento moral de cada um de nós. O homem não se preocupará com a vida futura senão quando nela ver um objeto limpo e claro, uma situação lógica, respondendo a todas as suas aspirações e resolvendo todas as dificuldades do presente e que nela não encontre nada que a razão não possa admitir. Se ele se preocupa com o dia de amanhã, é porque a vida do dia seguinte se liga intimamente à vida da véspera. Elas são solidárias, uma com a outra. Sabe-se que do que se faz hoje depende a posição de amanhã, e do que se fizer amanhã dependerá a posição do depois de amanhã, e assim sucessivamente. Tal deve ser a vida futura quando esta não estiver mais perdida nas nuvens da abstração, mas uma atualidade palpável completamente necessária na vida presente, uma das fases da vida geral como os dias são fases da vida corpórea, quando verá o presente reagir sobre o futuro, pela força das coisas e, sobretudo, quando compreenderá a reação do futuro sobre o presente. Quando, em uma palavra, verá o passado, o presente e o futuro se encadeando por uma inexorável necessidade, como a véspera, o dia seguinte, da nossa vida atual. É para muito refletirmos sobre isso. Agradeço a atenção de todos. Até a nossa próxima semana. Inscreva-se, poste críticas e sugestões, comente o que achou, queremos ouvi-los. Para encerrar, harmonizando novamente o nosso ser interior, vamos agradecer a Deus, nosso Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso irmão maior, que está sempre do lado conosco, aos nossos amigos espirituais que pacientemente estão conosco nas 24 horas da vida, pedindo que assim se continue, graças a Deus. Muito obrigado.